Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, o nosso bate-papo é com a engenheira agrônoma Alana Oliveira. Ela vai bater um papo, falar sobre a engenharia agronômica ali na propriedade, o que a gente pode trazer e contribuir, e não só na medicina veterinária, mas tudo começa pelo solo. A saúde do solo é muito importante para todos os indicadores. Alana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Espero contribuir muito, para o conteúdo de hoje. E é realmente isso que você falou, é no solo que a gente começa todo o planejamento. E a gente até tá numa época que é exatamente isso que a gente está fazendo, as coletas do solo para levar para análise, vai para laboratório e depois eles devolvem o laudo para a gente interpretar, fazer os cálculos e aí começar a calagem, a gessagem e posteriormente as adubações. E é interessante esse ponto que você trouxe, porque a maioria das pessoas não tem noção que o investimento no solo faz muito mais sentido para o planejamento do que depois você ficar buscando artifícios ou coisas que vão ficar muito mais cara e a produtividade, às vezes, nem sempre é sustentável ali financeiramente. Exatamente. Se você não cuida do solo, por exemplo, vamos dizer que a gente está com solo ácido, O calcário, eu costumo falar que é o nosso adubo mais barato. Porque você colocando adubo ali num solo ácido, por exemplo, você pode estar perdendo 50%, 70% do que você está colocando. Sendo que isso é a parcela mais cara do seu investimento. E aí, depois disso, vem os insumos todos, como os defensivos e as sementes. E, provavelmente, esse híbrido também não vai responder, Porque por estar muito ácido, que geralmente em alguns pequenas ocasiões mais básicas, não vai ser absorvido esse nutriente de forma efetiva, então a planta também não vai produzir bem, entendeu? Então, tudo começa ali, no mais barato, que é o calcário. E, às vezes, o produtor passa batido nesse ponto. Exato. E você que está nos assistindo deve estar se perguntando, poxa, mais um podcast veterinária, tem um agrônoma falando com a gente, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, E faz muito sentido para a nutrição dos animais. Muito. Também, Então, eu sempre falo que a medicina veterinária, a zootecnia e a agronomia, elas estão interligadas. Então, se algum dos pilares ali, eu falo que é um tripé, Se algum dos pilares estiverem fora, a gente vai ter problema. Provavelmente. E a gente trouxe um milho aqui, para o pessoal entender. O milho é a base da alimentação. Isso. A silagem, no caso, um dos ingredientes aí da dieta, E aí, aqui, um dos híbridos onde eu trabalho hoje, Pode fazer comercial? Pode, não tem problema. Manda esse aqui é um dos híbridos. Esse aqui é o K7500 VIP3, da Supra Sementes, de uma colheita que eu saí agora, antes de vir para cá. Aqui a gente tem uma espiga, dentro da conformidade. E isso daqui é um problema que a gente vem enfrentando muito hoje no Vale do Paraíba, que eu achei interessante trazer para vocês, que é o ataque da maritaca. É muito comum, Muito comum. E assim, principalmente na safrinha, tem incomodado muitos produtores, Porque na safra ainda tem mais lavoura, tem a floresta, tem fruta, tem outras ofertas de alimento, Mas na safrinha, elas têm incomodado bastante. Sim. E quando a gente traz isso para o Vale do Paraíba, a gente está numa bacia leiteira, muito importante para o estado de São Paulo. Sim. Quando a gente fala do milho, principalmente ali para silagem, é a base. Sim. E se aquele produtor não tem um planejamento de safra, de safrinha, depende de cada propriedade, da estratégia que ele vai utilizar, ele vai pagar muito mais caro, Você produzir esse alimento que faz parte da sua dieta, sai muito mais em conta. Obviamente, você tem todos os riscos, Sim. No antes, durante e o depois, principalmente no silo lá, o armazenamento. Mas você trazer de fora, você não garante qualidade e você paga caro também por aquele alimento. Porque você colhendo esse alimento, você consegue deixar chegar ali um acúmulo maior de amido, levar mais energia, para aquele silo e ter também um processamento bom das partículas, um FDN mais baixo. Você consegue controlar isso, Não que seja fácil, mas pelo menos você vai ter um produto final mais
qualificado, vamos dizer. Sim. E a gente consegue utilizar também na pecuária de corte, Exatamente. na bovinocultura de leite também. Sim. Então, é um produto muito importante para todas as bases ali, né? Isso. Hoje, a gente trabalha tanto aí com o pessoal do corte quanto do leite. Obviamente, né? A demanda para esse pessoal do leite é muito mais intrínseca, assim, né? A gente precisa mesmo levar mais energia, ter boas partículas, porque eu falo assim, a vaca leiteira, ela tem uma rotina, assim, que ela sente a diferença num fio de cabelo, Exato. Entendeu? Até o tratador, se mudar, ela sente, né? Às vezes, assim, eu vou em propriedade que o dono fala assim, eu não entro lá no fosso, porque elas me estranham, deixa só o ordenhador. A gente muda de um silo para o outro, a vaca já sente, mesmo às vezes trabalhando com aquela qualidade rigorosa, tem diferença, né, de um silo para o outro. E tem seleção no coxo, então a gente precisa focar nessa qualidade, né, no ponto de colheita e nas qualidades ali no momento da colheita, processamento bom do grão, se o tamanho de partícula tá tudo certinho. E isso daí é um dos trabalhos que eu também faço, né, que a gente vai, vende as sementes, os insumos, e aí depois acompanha a lavoura, e no momento do corte a gente tá ali, passa a Penn State, você conhece? Sim. Faz o teste do copo, ver o processamento do grão. E hoje a gente tem um limitante, né? Porque o melhor dos mundos é a automotriz. Só que aqui no Vale não é uma realidade, assim, abrangente nossa, né? É mais os implementos de arrasto, que também são limitantes. Aí é aquele negócio. Eu vou optar por processar bem meu grão, fechar um pouco esse tamanho de partícula, entrar com uma outra estratégia depois. Aí é mais de produtor para produtor, né? Sim. Quando a gente pensa no milho, esse enraizamento também é um ponto importante, né? Muito. Aí a gente volta lá na análise de solo, né? No preparo desse solo. Para ter um bom enraizamento, a gente precisa trabalhar também essa estrutura física do solo, né? Um solo menos compactado, um solo que tenha uma microbiota melhor. Tudo isso vai ajudar. E como que a gente trabalha isso? Hoje, a gente vê muito ainda esse manejo convencional de virar a terra, certo? E a gente precisa partir para esse lado de trabalhar a palhada, fazer, por exemplo, um plantio de inverno, né? Seja um mix, uma aveia ou algum outro tipo de cultura. Deixar essa massa ali e depois fazer um plantio direto. Porque quando a gente faz o plantio direto e tem aquela massa no solo, a gente segura água, a gente segura a temperatura, as próprias raízes que senesceram da braquiária, da aveia, seja o que for ali, elas ajudam na física do solo, abre mais microporos, entendeu? Então, assim, é um compilado de benefícios. Além disso, o produtor economiza o operacional, gasta menos diesel preparando terra. E, assim, quem vai ganhar é ele com a próxima cultura, que, na verdade, é o milho ou a soja, não sei. Sim, e quando a gente pensa no milho, a gente tem uma rotação, o ciclo dele é curto, né? Dependendo do que você vai fazer, se você vai usar ali para o grão ou você vai usar para silagem. Então, tem um período também da utilização dele, né? Sim, hoje a gente fala em a média de 120 dias, né? Para o milho silagem. E geralmente aqui no nosso cenário é milho silagem na safra, milho silagem na safrinha. Às vezes se der 3, vamos de 3. E o processo de fazer essa silagem mesmo pila muito o solo. Aí você imagina. A gente não faz esse serviço com palhada, a gente revira muito o solo, aí compacta muito, porque é muito trator em cima, né? É muita operação em cima, principalmente no momento de colheita. E se tiver úmido, e se tiver chovendo, pila ainda mais. Sim. E quando você traz essa possibilidade ali de rotação de pastagem, principalmente, né? Você falou ali, poxa, eu posso plantar o milho, o que ficar ali de subproduto dele vai ficar. Sim. E na silagem é pouco, né? Exato. E depois você pode colocar ali, como você trouxe, a aveia. Isso. Né? Isso. E qual que é o benefício da aveia nessa revira do solo? Então, vamos lá. Muitos ainda querem fazer a braquiária, né? Faz a braquiária no plantio do milho ou no pós-nascimento do milho. Aí é posicionamentos. O que eu vi bastante esse ano é o pessoal indo muito pro lado da aveia. Principalmente a galera do gado de corte. Porque você planta o milho, faz ali uma safra boa, né? Com um planejamento, uma boa produtividade. E aí, depois, vai preparar mesmo essa terra, né? Já faz o plantio da aveia.
E aí, o que que acontece? Entra com o gado depois dessa aveia. A aveia que tá ali, ela pode servir de pastejo, ela pode ser ensilada, ela pode virar feno, ou ela pode virar matéria orgânica mesmo, né? Você voltar ela pro solo, virar massa. Então, assim, são inúmeros benefícios de uma cultura no pós. Você continua na mesma família, né? Porque o milho e a aveia são gramíneas. Mas ainda assim, você tá tendo uma sucessão. É melhor do que milho em cima de milho, milho, e só, né, retirando do solo. Sim. E o solo ganha muito com isso, com a saúde do solo, né? O gado lá dentro tá fazendo as suas necessidades, né? Então, traz um pouco também de microbiota. Adubo, né? Adubo ativíssimo. A gente só tem que se atentar com as questões de lotação, daí compactar aquele solo. Pisoteamento também, né? Pisoteamento. Muita gente só solta, pastoreia e tira, não deixa o gado deitar. É uma boa estratégia também, né? Porque tem gente que deixa lá ele pastorando um tempo e aí quando baixou, tira. Tem gente que não, é que só coloca... O gado alimenta. Começou a deitar, ele vai e tira. Quando a gente traz para o cenário do Vale do Paraíba, você roda muito, né? São várias cidades, várias propriedades, pequeno, médio, grande, porte. O que você vê ali do nosso pasto? De problema e o que pode ser melhorado com investimento baixo a curto prazo? Certo. Eu acho que ainda uma questão aqui no Vale é que nem todo mundo trata... Principalmente quem precisa dele. Trata o pasto como sendo uma cultura. Ok. Então, a gente vê, assim, muitos pastos degradados. Então, você deveria olhar para já que é aquilo que você tem, né? Você deveria olhar para esse pasto com mais carinho. E tratar ele também como se fosse uma cultura. Obviamente, a gente não vai fazer um manejo que faria no milho. Mas se você depende daquele pasto, né? Não deixar ele ficar degradado. Se precisa colocar, aumentar... ou melhor, né, diminuir a população do gado para fazer com que não tenha tantas áreas defasadas e abertas, né, para que ocorra erosão, por exemplo, fazer uma adubação para instigar aquela própria pastagem que tá ali voltar, né, recorrentemente. E é interessante porque, assim, a gente tem a topografia também que em alguns pontos pode ser um problema, né? Você tem... E outros são aliados, né? Depende da chuva. Depende da chuva. E é outro ponto que eu gostaria de entrar contigo, da questão do estresse para a planta. Certo. Nós vemos muitas pesquisas, a gente sente no dia a dia a alteração climática. E o quanto isso afeta a produção? Então, tem essa questão do El Niño agora também, né? Que Sim. os produtores estão preocupadíssimos com isso, que tem esse aumento médio da temperatura. E eu acho que a gente precisa procurar estratégias, na verdade, né? Produtor que vai trabalhar com palhada, vai dar abertura para o plantio direto, ele já vai sair um ponto na frente. Por quê? Porque aquela palhada, igual eu falei, né? Segura umidade, ajuda na infiltração. Tem um experimento bem simples, assim, coisa de escola, sabe? Que você coloca, por exemplo, uma PET cortada no meio, uma só com terra e a outra com terra e um pouco de palhada. E você vira a água lá pra você ver o que sai na tampa. Fora o que respinga pra cima, né? Porque a gota é miseravelmente pequena. Mas quando a gente vai ampliar isso, respinga muito. E o que tá ali também pode ter doença, pode ter outras coisas que pode, entendeu? Levar... mais adiante. Então, assim, você ter palhada é uma das estratégias. Escolha de híbrido, ou que seja mais resistentes, ou então que tenha enraizamento mais agressivo. Que a gente tem, assim, vários híbridos. Cada híbrido tem a sua característica. E dentro disso, a gente tem híbridos, por exemplo, que tenha esse sistema radicular mais agressivo. Então, também é uma outra estratégia para você estar optando, né? Como uma solução ali, porque a gente nota, né? Os animais têm sentido muito, principalmente bovino de leite, né? Na nossa região. E você vê... Quanto mais raçado, sente mais ainda. Exatamente. E tem uma característica muito grande aqui na nossa região, que é o girolando, né? Animal adaptado, mas você também tem que buscar alternativas ali com o compost barn, com os ventiladores de maneira geral ali. E, às vezes, tem que fazer 3 ordenhas no dia. Né? Então, dependendo da propriedade, você tem que buscar alternativas diferentes. Então, trazendo para esse cenário ainda de alteração climática, a gente também tem outro ponto que é a tecnologia, né? A tecnologia também pode nos ajudar com essas alterações. Isso.
Se a gente for partir para irrigação, para não ficar tão dependentes assim, né? Infelizmente, hoje a irrigação ainda, vamos dizer que é um dos últimos pontos, porque tem um certo valor agregado a isso, né? Mas seria ideal, né? A gente consegue controlar muita coisa, mas o último degrau disso que a gente não consegue controlar realmente é o clima. Então, a gente precisa conduzir essa lavoura de uma forma que ela esteja menos estressada possível, mais sadia, para ela sentir menos do clima possível, entendeu? Sim. Isso é um ponto interessante que você trouxe, porque me faz pensar assim, poxa, como é que aquele pequeno produtor vai resolver esse problema, né? Quais alternativas que a gente teria ali também, pensando em política pública, né? De levar conhecimento, de levar soluções para esse pequeno produtor. Então, fica aqui o questionamento para a gente levar, do que né? podemos. Como podemos ajudar. Como podemos ajudar. Né? Então, a gente está numa região muito tecnológica também. O Vale do Paraíba é muito rico, São José dos Campos, de maneira geral, ali com parte de inovação tecnológica. E hoje a gente também tem, fazendo um contraponto do pequeno para o grande, agricultura de precisão. Eu pensei exatamente nisso. Um dos aliados serão a nossa agricultura de precisão, né? Hoje, o uso do drone já está muito inserido, né, na nossa realidade. Sim. É muito bom. Mas, além disso, né, os implementos grandes mesmo, né? É o sonho um dia que eu ver o Vale trabalhando com taxa variável. A gente já tem marcação de GPS e afins, mas o dia que a gente conseguir trabalhar, por exemplo, com taxa variável de adubação e afins, eu acho que realmente a gente vai estar sendo efetivo, né? Temos uma limitação, que as nossas áreas são bem menores, né? Mas eu acredito que é possível. Na verdade, o Vale é muito rico e tem um poder de expansão muito grande. Mas eu acho que ainda, talvez a cultura nos limite. Sim. Eu gosto sempre de trazer as histórias, né? Com tecnologia e as soluções que a gente traz. E com a parte técnica tão próxima do produtor. E dentro da sua trajetória ali como agrônoma, prestando a consultoria e vivendo dentro da fazenda, eu imagino que algumas histórias te emocionaram ali, daquela propriedade, daquele produtor específico. Eu queria que você comentasse com a gente o que você viu aí nessa tua trajetória. Então, são muitas coisas. Na verdade, eu tenho alguns flashes, assim, de inúmeras propriedades que eu acho que eu posso argumentar. Mas eu falo assim, a gente é agrônomo. A gente é do comercial, a gente faz vendas. Mas tem dia que você sai de casa só pra ser psicólogo. É muito comum, né? Mas um dia eu escutei um produtor, que também é agrônomo, palestrante. Hoje em dia eles são muito referência. E um dia ele me falou, ele começou a palestra falando assim: a única coisa que nasce grande é fiote de baleia. Bom demais. Então eu falei assim, gente, esse cara, ele falou tudo sem precisar falar muita coisa, entendeu? É importante viver o processo. E eu acho o mais legal é realmente, eu gosto de escutar pessoas, né? Então, assim, você chega lá e o produtor contar a história de como tudo começou e aquilo ali era... Esses dias mesmo, era até um produtor novo, né, que tá em prospecção. E aí eu fui conhecer lá a sede e tal. Aí eu falei assim, nossa, mas muito bonito essa mangueira, não sei o quê, além do leite. Né? Daí ele já começou, mas isso aqui não era assim? Que a gente já passou por todas as etapas e já fiz balde ao pé, e aí depois a linha é onde trata, e agora passou por fosso. Então, assim, é muito gostoso. E isso que faz a gente ter relacionamento, né? Ter troca. Eu acho que é isso que é o diferencial no nosso campo. Sim. E eu falo que é muito diferente das outras profissões, né? Demais. Porque a gente tá ali dia a dia com o produtor, cria um vínculo, um vínculo. Assim, é muito bom. Interessante demais. E, assim, outro ponto que eu gostaria de comentar contigo, desse desafio de produzir alimento no Brasil, né? Cada região tem uma característica diferente, tem um jeito de fazer. Às vezes, o problema é a logística. Queria que você comentasse, assim, também o que você vê, assim, a nível Brasil, nesses desafios. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, são regiões muito diferentes, mas que também muito produzem muito, né? Às vezes a região aqui próxima a nós também muda muito, né? Eu falo assim, funciona lá, não funciona no Vale. Às vezes funciona no Vale e não funciona nas voltas do Vale. Mas, até assim, voltando na questão solo, dentro de um talhão, pode mudar tanto a textura desse solo
Então, assim, que é numa escala pequena, então imagina o Vale que é tão grande, né? E, assim, o Vale já tem uma história aí, né? Começou lá nos povos originais, passou pelo ouro, do ouro veio pro café, na queda do café, a bacia leiteira. Então, assim, já se mistificou muita coisa. Hoje a gente tá aí forte no milho, entrou na soja. Logicamente que, quando comparado com grandes polos, Mato Grosso e Goiás, a gente ainda tem muito que evoluir, né? Mas não podemos descredibilizar toda a história que a gente tem e o potencial que a gente tem. E assim, eu acho que o que a gente tem mais a nosso favor, realmente, é a nossa localização. A gente está entre o Rio e o São Paulo, entendeu? Talvez ampliar essa industrialização com coisas que nós conseguimos produzir. Porque, assim, muito do que nós produzimos vai para fora, né? Então, talvez trazer indústrias que como é que fala? Que trabalham esse produto que a gente fabrica hoje, né? Por mais que seja em pequena escala, que talvez seja esse o limitante das indústrias não virem, né? Seria, acho que, uma boa oportunidade para a gente expandir. Era isso? É um ponto legal que você trouxe. De fato, né? A gente tá muito próximo do Rio de Janeiro, muito próximo de São Paulo. Uma região muito rica, o eixo, né, do Vale do Paraíba com várias frentes, assim. Tem essa característica, a gente está muito próximo da Serra do Mar também. Então, você vê que tem essa característica peculiar, mas comparando com outras regiões, a gente tem muita coisa para melhorar. Sim. Né? E quando a gente traz de novo, para as culturas, para a produção cada vez mais sustentável, é importante a gente ressaltar para as pessoas, né? Que consegue rotacionar muito mais rápido, consegue produzir com mais eficácia, mais espigas ali, né? É muito comum em algumas regiões do Brasil a integração lavoura-pecuária-floresta. Certo. Para nossa realidade, é mais integração lavoura-pecuária, né? Isso. Daí nesse caso a gente volta, por exemplo, lá na aveia. A gente entrou na safra com milho, aí, esse produtor geralmente não faz a safrinha, ou ele opta em deixar essa terra para fazer a pastagem de inverno e soltar o gado. Então, aqui a gente já tem a lavoura pecuária ao nosso favor. Ou então, eu vou plantar o milho junto com a braquiária, tiro o milho, a braquiária, bum, entra o gado novamente na jogada, entendeu? Eu acho que é um sistema que se fecha, que se paga, que é eficiente e que é sustentável, né? Então, assim, por que não? Exato. Mas eu tô falando do gado de corte, mas a aveia também vai pro gado de leite, né? Sim. Você pode tanto soltar a vaca lá, mas pensando em vacas confinadas, né? No caso do composto florestal não vai acontecer, mas essa aveia pode ir lá pra dieta, pra composição. Sim. E entender o modelo. Não tem por que não. Exato. O que tá te restringindo de não fazer isso hoje, né? Legal. E é importante porque trazer essas soluções para o produtor, mostrar para ele, poxa, cada propriedade ela é única, né? Sim. Então, cada propriedade tem seu limitante, tem sua dor. Exato. Então, é importante também aquele pequeno produtor que está nos assistindo que ele entenda que é possível produzir mais, né? Ele precisa acreditar, porque ele acreditando abre margem pra gente ir trabalhando, né? Aí vem os resultados, obviamente. Mas o principal ponto é ele acreditar que dá pra melhorar, que dá pra ser sustentável e querer nos ouvir. Sim, exato. Aí acontece. Exato. Alana, a gente tá chegando na parte final do nosso bate-papo. Quero te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade de vir, de gravar, de trazer informação para as pessoas que estão nos assistindo e que a gente se encontre aí em outras oportunidades, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada a você, eu adorei participar. Gostou? Massa? Muito nervosa, mas Não, foi. Fica tranquila. O pessoal nem percebe. Então ótimo. Muito obrigada, espero, né, que o que eu falei aqui em pouco tempo possa ter agregado e eu fico à disposição caso alguém precise de informação, de ajuda, né? E é isso. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo? Meu número ou meu Instagram? O Instagram acho que é mais tranquilo. Pode entrar, tem as tuas redes sociais ali. Assim, não posso falar que eu sou da mídia, né? Porque eu não sou influenciadora nem nada. Mas eu gosto muito do Instagram. Eu acho que é um canal que me leva a muitas pessoas. Porque muita pessoa que eu chego a conhecer já me conhecia pelo Instagram. Eu acho isso o máximo.
E lá eu costumo postar minha rotina, dar algumas dicas, falar sobre algumas questões que eu vejo no dia a dia do campo, né? Uma praga, uma doença ou alguma questãozinha ali que vai ajudar o produtor também, em vídeos curtos. E o meu @, é Oliver_Lana com 2 L's. A gente vai colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar. Eu quero te agradecer mais uma vez, né? Agradecer também a quem nos acompanha aqui nas redes sociais, em 14 países, em todos os estados do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Que a gente se encontre em outras oportunidades. Então, bom demais. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Vou ficar aqui com meu milho. Grande abraço.